Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Vayam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vivagine Yom Abda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanantam Satguru Pranatoshmaham Om Om Shanti 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 Om Namastê Vedanta Brasil. Nós vamos concluir aquela parte introdutória. Ontem nós vimos, né, diversas lógicas que nos conduziam à conclusão de que os objetos e os pensamentos dos objetos, fundamentalmente, são a mesma coisa. Os objetos, eles são chamados objetos físicos, materiais, quando eles aparecem diante dos nossos órgãos sensoriais. Mas ele deixa impressões mentais e emocionais, né, registradas, essas memórias extremamente sutis, memórias causais, algumas vezes eu digo. Essas memórias dão margem, fazem com que esses objetos apareçam em sua dimensão, em sua formação mental e emocional. Então, a gente pode lembrar de um objeto e a gente tem um contato, a consciência, através dos órgãos sensoriais, ela contata o mundo dos objetos e ela pode rechamar os objetos através das memórias ou das impressões que nós temos a respeito dos objetos. Então, nós fomos analisando que a consciência, muito embora aparentemente ela se modifique com o aparecimento de cada pensamento de cada objeto, a realidade é que a consciência permanece livre e não afetada por nenhuma dessas atividades, né, impostas por Maya e Shvara, né? Quais são as atividades? É a consciência, através de Maya, através do Jiva, através dos órgãos sensoriais, contata o mundo. Então, esse Jiva, o agente viva, é o instrumento, né, de Brahman para que, dentro dessa ordem de realidade aparente, a experiência dualística ocorra, né? Mas a consciência, Brahman, nossa real natureza, permanece sempre não afetada, não modificada e sempre presente, ela não vem e vai. Os três estados de consciência, eles se modificam, eles aparecem, eles se convertem, eles se modificam, mas a consciência permanece sempre presente e jamais afetada ou modificada, né, através desse contínuo, né, constante contato com os objetos / pensamentos referentes aos objetos, né? Então, essa é mais ou menos a lógica de ontem. E a conclusão é que a experiência jamais modifica o ser, o eu, né? A gente não se torna uma consciência diferente quando a gente vai passando por experiências diferentes, né? Nós temos a impressão que nós estamos mudando, modificando, né, de acordo com as mudanças de experiências, mas se nós seguirmos a lógica como apresentada pelo Vedanta, que é uma análise de experiência não devidamente examinada, né, a gente vai vendo que a nossa consciência ela não se modifica. Então, se nós temos uma base de identidade que é sempre presente, sem jamais se modificar, e nós temos uma outra base de identidade que está presente agora e ausente depois, com estados diferentes, em constante modificação, e é temporal, né? Limitada pelo tempo, limitada em todos os sentidos, por que não escolher a nossa identidade primária? Entendeu? Aquilo que é infinitamente não limitado, sempre presente, jamais se modificando. Nirvikaraha, ok? Não se modifica, ok? Desculpa, não é Nirvikara, Não, é Nirvikara, sim. Às vezes, quando me fogem esses termos sânscritos. Então, nós estamos, eu tirei sarro, né? Tirei onda das pessoas que pensam que a consciência delas está expandindo, né? A gente conhece isso, né? Oh, a minha consciência está expandindo. Não. A mente se modifica, a mente se purifica,
a mente se refina, mas a consciência é a luz que ilumina e revela essas mudanças de condições mentais, intelectuais, emocionais. Alguém tem dúvida a respeito disso? Hein, Estela? Você esteve com nós ontem, Estela? Não, né? Ah, legal. Bom te ver de novo. O nosso ser, a nossa consciência, a nossa existência é a mesma sempre, através dos dias, das semanas, dos anos e das encarnações, né? A gente tem pessoas, oh, não, mas agora estou cheio de ruga, cabelos brancos, perdi os cabelos, né, Marcelo? Mas não. Tá? A consciência, ela permanece sempre, 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 sem jamais se modificar, infinitamente livre de qualquer limitação. A experiência não produz a bem-aventurança. O único modo de nós encontrarmos a bem-aventurança é através da auto-inquirição, seguindo a lógica como apresentada pelos Upanishads e pelo Gita, com a ajuda de um professor competente. O ser por natureza é a bem-aventurança, essa é a última passagem dessa introdução. O ser por natureza é a bem-aventurança. A bem-aventurança, que é mais bem definido como a infinita não limitação, é a natureza do ser, da existência, né? Todos nós procuramos essa bem-aventurança, nós já determinamos isso ontem. Ninguém faz nada que não seja para, né, ser feliz, para se sentir seguro, tranquilo, satisfeito, em paz, resolvido, né? Todo mundo quer se sentir, remover esse senso, né, imposto por Maya de inadequação e limitação. Todos nós fazemos o que fazemos para restabelecer a nossa natureza. Ontem eu comentei que tudo, né, quando nós observamos a natureza, todos os seres vivos buscam, né, aquilo que é natural a eles, né? Ninguém procura aquilo que não é natural. Se fosse natural que nós nos sentíssemos miseráveis, deprimidos, entendeu? Limitados, inadequados, a humanidade estaria muito feliz, né? Porque é a minha natureza, eu me sinto tão bem, né? Me sentindo mal, né? Mas não, a gente não é natural se sentir mal, né? Não é natural se sentir largado, inadequado, né? Então, essa é a natureza nossa que, de qualquer forma, sempre procura se reafirmar. E a gente faz isso, como nós vimos, tentando resolver esse sentimento de inadequação, insuficiência e limitação, através do ganho dos objetos de desejos, até que a gente amadurece e constata que não é por aí. Que nenhum punha, nenhuma circunstância favorável jamais vai resolver esse problema definitivamente, realmente, né? Tem uma passagem interessante aqui nesse tópico que diz: essa consciência é o ser. Essa consciência que nós experimentamos em nosso intelecto é o ser. É o ser que vive através de todos os seres, né? Todos os jivas, todos os seres vivos, né? Essa consciência é o ser de todos os seres, é o ser único, não dual, que brilha no intelecto de todos os seres vivos, que brilha no corpo sutil de todos os seres vivos, né? A natureza desse ser é a ilimitação. Por quê? Porque é por causa do amor que nós temos a esse ser que nós, seres humanos, desejamos o quê? A vida eterna. Ninguém quer saber de morrer. Quem quer saber de morrer aí na internet? Quem que gostaria de morrer no futuro próximo? A Rutinha já falou para mim ontem que ela vai querer viver eternamente. Então, por que a gente quer viver eternamente? Tá? Porque a gente se ama.
nossa natureza. O amor pelo ser é o único amor realmente genuíno. É o único amor incondicional, é o amor que nós temos pela existência, pelo nosso ser. A gente pensa que, não, mas eu amo meu marido, eu amo meu namorado, minha esposa. Não. Tem um Upanishads que vai profundamente nessa análise, entendeu? É pelo amor que você tem pelo seu ser que você ama a sua esposa. As pessoas ficam chocadas. O quê? Não, o meu amor é genuíno. Não, você ama a sua esposa porque te dá prazer amar a sua esposa e ser retribuído, mas é um amor condicional. Por quê? Se você ama a sua esposa por 1 mês, 2 meses, 3 anos, e ela não retribui esse amor, o que você faz? O amor desaparece. É o amor condicional. Mas veja bem, sobre nós mesmos. A gente pode ter todos os defeitos possíveis, mas o amor que nós temos pela nossa existência é incondicional. A gente se ama, não importa. O amor pela vida, o amor por mais um dia de vida, entendeu? Pela eternidade. Não, mas tem pessoas que se suicidam. A gente pode entrar nesse argumento, mas tem pessoas que se suicidam. Aí o Vedanta, esse Upanishads que eu me referia, ele fala até mesmo quando a pessoa se suicida, ela faz isso pelo amor. O amor que ela tem pelo ser. Ela quer colocar fim numa situação que é absolutamente inaceitável, entendeu? Um sofrimento psicológico tão agudo que ela quer colocar fim àquela situação porque é inaceitável, entendeu? Que esse ser deva sofrer como ele sofre. Então, ela faz isso porque, por amor ao ser, eu quero colocar fim a essa situação que é absolutamente não aceitável, né? Então, tudo que a gente faz é devido a esse amor que nós temos pelo ser, pela nossa existência. É o único amor genuíno, a gente vê isso nos casamentos, a gente vê isso até mesmo em relação com os filhos. Tem filhos, aqueles assim chamados os filhos problemáticos. Eu não tive essa experiência, mas existem pais, mães que têm, né? O filho, de repente, né? Por questões kármicas, pega uma direção de vida, acaba drogado, acaba se tornando um criminoso, né? Acaba na prisão, acaba completamente destruído, né? E os pais estão presenciando aquilo. E é muito comum que os pais cheguem a um ponto e dizem assim, olha, lavei a mão, eu fiz tudo, eu amei, eu tentei protegê-lo, etc., mas, entendeu? Ele virou um problema incontrolável. Então, deixa eu amar os meus outros filhos. Entendeu? Então, até mesmo as pessoas mais próximas a nós, se elas não retribuírem esse amor de um certo modo, o amor dos pais é um amor mais incondicional que existe. Mas desde que os filhos retribuem de um certo modo, se comportando mais ou menos dentro de determinados parâmetros estabelecidos naquela unidade familiar, né? Mas se o filho quer tomar uma direção totalmente contrária à cultura, né? O mindset da família, nós temos a situação eu posso falar isso abertamente porque isso não é nenhum segredo. A esposa do Ramji, ela era de uma família rica, lá de industrial, lá da África do Sul. Mas porque ela não se comportou, uma família de 7 filhos, ela sendo a última, a caçula, porque ela não se comportou, ela não se adequou, eles simplesmente a colocaram de fora e ela não tem acesso a nenhuma herança da família. Olha aqui. Isso ocorre muito frequentemente. Não, a gente ama, mas desde que você corresponda às expectativas. Então, o único amor incondicional é o amor que nós temos pelo nosso ser. A gente pode cometer falhas, erros, mas ainda assim a gente tem um amor por nossa existência. Professor, sim, Betânia, fala alto, por favor. Quando existe a depressão, a pessoa ela não ama o ser, ou ela ama mesmo assim esse estado?
quando nós fazemos essas análises, a gente se baseia nas pessoas em saúde mental, né? Sanas, as pessoas sãs do ponto de vista psicológico, né? Quanto mais insana, né? Mais insana a pessoa é, mais ela foge dessas regras gerais. Mas se ela chegar num extremo de doença mental, psíquica, ela pode até mesmo resolver colocar fim à vida dela, mas ela faz isso por amor a ela mesma, porque aquele sofrimento é muito exagerado, entendeu? Muito intenso. Então, uma pessoa deprimida é uma pessoa doente mentalmente. Tá? É uma pessoa que já foge desses parâmetros de análise que se baseia em pessoas sãs, né? Geralmente sãs. Os outros são amados devido ao amor que eu tenho pelo ser. Mas o ser, but the self is loved for none other. Therefore, the love for the self is the high. So, o amor pelo ser é o único amor incondicional e é o amor higher, superior. É o amor mais elevado. É o amor pelo ser. Por isso que dentro da espiritualidade é tão importante que a gente compreenda que não existe espiritualidade sem o amor a Deus. Ou a Deus manifesto como Saguna, Brahman, Saguna, Ishvara, ou pelo Deus, né? Não manifesto, ou como a essência do Deus manifesto, como Nirguna, Brahman, Nirguna, Ishvara, a essência de Saguna e Ishvara, né? Então, o amor que a gente tem é o amor pelo ser. The self is loved by none other. Então, o ser não é amado por ninguém, mas pelo ser próprio. É o ser, essa natureza nossa que ama a sua própria existência. Esse é o único amor real, o único amor incondicional. Esse amor é um amor superior, é um amor mais elevado. Por isso que o amor por Deus, ele tem esse efeito tão curativo, né? Tão propício a essa elevação espiritual nossa, entendeu? Por quê? Seja ele o ser não manifesto como Nirguna Ishvara, ou seja ele manifesto como Saguna Ishvara, né? Que é aquilo que existe mais próximo de Nirguna Ishvara, é Saguna Ishvara, é Nirguna Ishvara em associação com Maya, que produz Sattva, pura Sattva, essa ordem, esse ser vivo, né? Autoconsciente, autoluminoso, constituído de inteligência pura, de conhecimento puro. Então, o amor por Saguna Ishvara e o amor por Nirguna Ishvara, eles são muito próximos, né? E são todos eles amores que, na medida que a gente cresce, deve se tornar incondicional. O que significa um amor por Deus incondicional? Seja qual for o meu parabada karma, seja qual for o sofrimento que a vida me apresente, este sofrimento não irá abalar o meu amor incondicional pelo Criador, entendeu? Ou pela essência do Criador, que é a minha essência também. Senhor, dentro desse contexto, até aquela frase cristã, né, ganha sentido, né? Amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então, para mim amar o próximo, eu tenho que amar a mim mesmo, quer dizer, o amor dentro de mim pelo Criador, enxergando o Criador no meu próximo. Exatamente. São todas frases com grandes insights, né, espirituais. A propósito, todas práticas, eu costumo dizer, a minha observação, e uma vez eu falei isso para o Ramji, ele apreciou muito, é que eu já ouvi falar em outros círculos do Vedanta também, é que todas as estruturas religiosas, espirituais, filosóficas até mesmo, elas têm as suas raízes nos Vedas, entendeu? Então, tudo aquilo que a gente ouve, né, lê, né, dentro de outras estruturas ou círculos espirituais, a parte que realmente é conhecimento, entendeu? É toda ela alinhada com os Vedas. Porque os Vedas é o que a gente chama, o que eu gostava de chamar no passado de conhecimento puro, o conhecimento não misturado com as experiências e as interpretações dos propagadores dessas
essas estruturas religiosas, entendeu? Ele é puro, ele é revelado diretamente, né, de Ishvara para os jivas humanos. A Escritura estabelece, através da lógica e da razão, razão, lógica, não, eu sou um ser espiritual. Né? O que o ser espiritual quer fazer? Eu quero sentir, eu sinto. Né? Tem pessoas que chegam para mim e falam assim, não, professor, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Eu falo, meu Deus do céu. Né? Esse professor aqui não deve ser tão bom, porque a pessoa está ainda tentando sentir as coisas, né? Não, eu não quero sentir as coisas. É através da análise, como o Shimaya costumava dizer, analyze your experience. Não? É através da análise da sua experiência, da razão, da lógica, que a gente pode crescer. A Escritura estabelece que, através da razão, que o indivíduo, que o ser individual e o ser universal e pessoal, a ambos, de natureza, existência, consciência e ilimitação. Quando a gente ouve as Escrituras dizer, né, que Jiva-Atma é Paramatma, né, que o ser individual e o ser universal são, por natureza, o mesmo ser. Okay? Isso é estabelecido não somente como um desejo, ou como uma esperança, ou como uma possibilidade, são declarações, são Mahavakyas, que estão todas elas suportadas, apoiadas, sustentadas por lógica. E essas lógicas é o que o Vedanta nos concede. Ah, mas eu não gosto de lógica. Tem uma pessoa lá onde eu estou morando, que é uma pessoa que tem uma apreciação grande por mim, é uma terapeuta que era até muito famosa no tempo, mas aqui e ali ela diz, mas você é tão intelectual. Eu gosto de sentir. Né? As pessoas não compreenderam ainda, né, que é somente através do intelecto que o ser pode ser realizado como você mesmo. Não é através do sentir. Porque o sentimento é o aspecto do nosso corpo sutil aqui, ocorre na mente. E na mente é sujeito aos contatos dos objetos e os pensamentos que vêm de cá, os objetos que aparecem aqui. Você está seguindo aí? Né? Então, o que ocorre com essa mente? Essa mente que recebe o estímulo e sente. Né? Essa mente é em constante confusão. Né? Em constante confusão. Eu estou sentindo e eu preciso tomar uma decisão, eu não sei se eu vou casar, se eu vou ficar solteiro. Né? Então, a mente está tentando sentir. Né? Ela fica perdida, a pessoa fica perdida, porque a mente é constantemente sendo bombardada por objetos de experiências que produzem sentimentos diferentes. Eu namorei uma pessoa quando eu morava na Índia, que ela é uma pessoa movida pelo sentimento, pela emoção, tudo para ela era sentir. Naquele tempo eu tinha uma apreciação por aquela intensidade emocional daquela pessoa. Algumas pessoas me disseram, você se meteu com essa pessoa? Ela é intensa, hein, cara? Me disseram, ela é muito intensa. E eu não entendia bem o que eles queriam dizer. Ela sentia tudo, cara, e todo o tempo tinha que trabalhar as emoções que estavam vindo à superfície, né? Então, o relacionamento era pouco sexo e tanta terapia, naturalmente. Porque tinha sempre, né, tormentos emocionais vindo à tona, né? As Escrituras estabelecem, através da lógica, da análise, que o ser individual e o ser universal são o mesmo, e cuja natureza é a Ananta, ilimitação infinita. Os Upanishads ensinam que o ser individual também é ilimitado, ok? Como o ser universal. Por que a gente precisa de usar a razão e o intelecto e a análise? Porque eu sou ignorante de que o que eu desejo
é o que eu já estou experienciando. Olha que bacana. Por que a gente tem que utilizar a razão, a lógica, a análise, o intelecto? Se, né, a vida pode ser simplesmente sentida, né? Por quê? Porque eu sou ignorante do fato de que aquilo que eu estou buscando, que é a ilimitação, é o que eu já estou experimentando. Eu quero experienciar essa ilimitação. E eu ouvi dizer que se eu tiver uma experiência mística de silêncio profundo, transcendental, aí eu vou experimentar essa transcendência, essa ilimitação permanentemente. Mas nós sabemos que a natureza de toda e qualquer experiência é a temporalidade. Não existe permanência na experiência. Então, algumas experiências podem nos dar a impressão de ausência de limitação, uma impressão de felicidade, de satisfação, de resolução mental e emocional, mas imediatamente ela começa a declinar, e os sentimentos de inadequação, insuficiência, limitação, entre tantos outros sentimentos negativos, eles vêm à superfície novamente, né? Então, a gente não sabe que a gente já está experienciando a nossa ilimitação. Por quê? Por causa do extrovertimento mental, emocional que nós temos, voltados para os objetos do campo. Nós somos tão voltados que a gente não percebe que nós estamos experienciando sempre a nossa consciência ilimitada, aquilo que brilha no intelecto, e permite que o intelecto ilumine o seu campo de experiência pessoal, né? Nós estamos experimentando essa consciência 24/7, 24 dias por semana, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 12 meses, 30 dias por mês. Tá? Isso é um fato se nós formos analisar. Essa consciência está ali o tempo todo, sem jamais se modificar. Ela é ilimitada, nós estamos experimentando a nossa ilimitação, né? Mas a gente não sabe. Como é que a gente vai saber? Como é que a gente vai remover essa ignorância a respeito do fato de que nós já experimentamos a nossa ilimitação? A gente precisa de quê? Do remédio que neutraliza ou cancela essa ignorância. Essa ignorância é uma ignorância intelectual. As pessoas não compreendem isso. Você é um intelecto? Não, eu não gosto do intelecto. Como você não gosta do intelecto? Você é ignorante que nem uma cabra, e essa ignorante é intelectual. São noções equivocadas, errôneas, que você foi acumulando intelectualmente a respeito daquilo que você realmente é. Tudo ocorre no intelecto. Então, se nós temos um condicionamento mental e intelectual profundamente fundado nessa ignorância universal imposta por Maya, nós precisamos de falar com aquele amigo íntimo de Maya e dizer: Maya, você é um grande enganador. Você é um grande, como é que se diz? Trickster. Né? Ilusionista, enganador. E eu já compreendi você, Maya. Eu não quero mais lidar com você. Tá? Você criou esta condição intelectual totalmente fundada na ignorância. Agora eu vou me relacionar somente com o seu camarada. Eu quero somente... Chama o Ishvara lá para mim. Chama o Ishvara. Eu quero falar com o Ishvara. Não quero mais saber de Maya. Tá? Então, nós nos voltamos a Ishvara e dizemos: Ishvara, manda para a gente aqui essas escrituras que vão corrigir essa nossa condição intelectual. Eu não quero ser mais movido intelectualmente por todos esses enganos de Maya. Eu quero a correção do engano através do Sattva, através das escrituras reveladas pelo Lord Ishvara. Tem cafeína aqui dentro, eu estou acelerando quando eu estou bebendo. Dá, né? Mas eu preciso um pouco de camomila para poder ser rajar sativa. A Betânia está me drogando aqui todo dia.
Ok. É porque esse assunto ele é realmente, se sente, né, professora? Obrigada, mas ele é emocionante. Não, a Vedanta é emocionante. Quando você começa a desdobrar, expor os ensinamentos, eu me emociono, entendeu? Eu me entusiasmo, né? E esse entusiasmo é importante porque ele tem que nascer dentro de cada um de nós, entendeu? Porque a verdade é entusiasmante, é libertante, né? Imagina aqueles professores sem nenhuma emoção, né? Tem uma analogia muito interessante para concluir esse tema do amor pelo ser, o único amor genuíno, o amor por nossa existência. Um dos nossos Upanishads apresenta essa analogia. Ele fala que tem um coro onde tem centenas de crianças que participam nesse coro e o produto final é a composição daquelas centenas de vozes, né? E é um som maravilhoso, né? Ah, que lindo, que maravilhoso. Mas eu vim aqui para ouvir o meu filho. E eu não consigo ouvir o meu filho. Então, cadê a voz do meu filho? Porque virou, né, um fenômeno coral. Então, tem esse Upanishad que diz uma criança, a voz de uma criança que canta num coro, entendeu? Ela fica afogada ou encoberta, ofuscada, ela fica ofuscada através do conjunto das outras centenas de vozes. Né? Aí o pai e a mãe ficam meio frustrados, né? A bem-aventurança, a felicidade, a alegria do ser que nós somos, do mesmo modo, é obscurecida, camuflada, encoberta, despercebida, negligenciada através desses pequenos blisses que a gente obtém através do ganho dos objetos do desejo. Nós temos essa fonte de bem-aventurança, que é a nossa natureza, mas devido a essa condição intelectual ignorante de buscar esses pequenos momentos de felicidade e bem-aventurança através da aquisição dos objetos, esses pequenos momentos, eles vão camuflando, obscurecendo, né? Ofuscando esse ananta natural que é inerente à nossa existência. Okay? Essa obstrução é como uma cegueira que previne nós a apreciação do nosso ser autoexistente, autorrevelador, aquela luz que ilumina e revela todas as experiências. Nós temos a luz, de novo, como um grande símbolo do ser. A luz e o espaço são os melhores símbolos do ser. Nós temos a luz, ela ilumina todo e qualquer objeto, e ainda assim os nossos órgãos sensoriais extrovertidos ou extroversos, a gente tem que criar o nosso dicionário de português vedântico particular. Igual o Vinícius Moraes, criar as palavras. Criar as palavras, né? Pelo menos entre nós. Então, esse extrovertimento humano, né, faz com que a gente não perceba a luz do iluminador. E como é que a gente faz? Não, eu não consigo experimentar o ser, eu estou experimentando os objetos. Né? Mas você está experimentando os objetos somente porque você experimenta a luz que revela os objetos. Né? Como é que eu posso dizer que eu estou procurando o ser? Se eu experimento os objetos, significa que eu experimento a luz do ser. Porque é na luz do ser que a gente sabe o que a gente sabe, que a gente experiencia o que a gente experiencia. Nós experimentamos a nossa natureza infinitamente não limitada, como Ananta, em todo e qualquer objeto de experiência. Todo e qualquer. A gente está sempre experimentando o quê? Nós estamos experimentando a consciência. Nós estamos experimentando. Maya é mais difícil que o Maya. Maya é sacana mesmo. Ele se camufla de tal modo que você não consegue. Dizem que a consciência, e é o fato, é o mais sutil dos sutis, mas ela não é o mais camuflado do que Maya. Maya, de repente, tem um poder de camuflagem ainda maior do que a consciência, entendeu?
Então, em qualquer experiência, a gente experiencia a experiência, a consciência, mais o quê? O objeto. Ah, não, eu tenho certeza, eu tenho 50 anos e eu nunca experimentei a consciência, eu experimento os objetos. Mas como é que você experimenta os objetos sem experimentar a consciência? Se a consciência é o iluminador dos objetos. Né? Então, isso é importante que a gente consiga captar existencialmente, internalizar essa compreensão, de modo que a gente possa perceber a luz do iluminador, aquele fator sempre presente que jamais se modifica com as experiências. Jamais se modifica com a experiência. E é sempre presente, livre de qualquer limitação. Ele é autorrevelante, autoluminoso, e o intelecto não tem a capacidade de objetivar e iluminar o ser. Nós falamos um pouco disso, isso é um tema muito importante. O intelecto, ele não tem a capacidade de objetivar o ser e iluminar o ser, intelectualmente. Okay? Porque o intelecto é um subproduto do ser em associação com Maya. Embora o ser não se associe a nada, mas Maya se associa ao ser. Tá? Então, nós temos o intelecto. O intelecto não tem a condição de objetivar e conhecer objetivamente o ser, né? Mas o intelecto tem a capacidade de objetivar tudo que existe nesse campo de Nietzsche de grossificação de energia. Então, tudo que é mais denso do que o intelecto tem a capacidade de observar os pranas, o ego, as emoções, as memórias, os pensamentos, tudo isso o intelecto tem a capacidade de objetivar e conhecer. Mas ele não tem a capacidade de objetivar e conhecer a consciência. Mas é assim, mas ainda assim é no intelecto que esse conhecimento é possível. Mas o intelecto ele não vai iluminar o ser do mesmo modo que ele ilumina os objetos abaixo dele. Lembra que eu falo muito frequentemente? Consciência é a luz do iluminador original, ela brilha no intelecto humano e o intelecto ilumina o seu campo de experiência. Então, o intelecto é o iluminador, por quê? Porque ele se utiliza do reflexo da consciência. Mas ele não consegue iluminar o ser do mesmo modo que ele ilumina os objetos de experiências. Por quê? Porque seria como pegar uma lanterna e tentar iluminar o sol. Como é que a gente vai iluminar o sol com uma lanterna? É impossível. Por quê? Porque o sol é a luz original, é a fonte original de luz infinita, digamos assim. Tá? Então, o sol é a fonte original de luz, nada pode iluminá-lo. Por quê? Porque a luz vem dele. Tá? Ele é autoluminoso, ele é autoevidente. Então, como é que o intelecto vai compreender Ram Brahmasmi? Ele vai compreender Ram Brahmasmi removendo todo esse condicionamento intelectual ignorante a respeito de sua natureza insuficiente, inadequada, limitada, como uma constituição corpo-mente. No momento que ele cancela essa condição, eu estou repetindo essa palavra intelectual para as pessoas que pensam que o intelecto é o problema, né? Então, no momento que ele remova essa condição ignorante intelectual imposta por Maya, o que ocorre? Ele não vai objetivar e iluminar o ser, mas ele vai ver, vai compreender cognitivamente que o ser é a luz original e ele só ilumina o seu campo de experiências objetivas devido à luz que é a minha natureza original. Sem precisar objetivá-lo, sem precisar, diante da impossibilidade de objetivar e iluminar aquilo que é a fonte da luz, né? Ele compreende que eu sou a luz da consciência. Apesar dessa impossibilidade, porque a luz não é objetivável por uma lanterna. Nós somos lanternas, nós somos refletores, somos como uma lanterninha. A lanterna jamais pode iluminar o sangue, mas a lanterna, o Jiva, através dessa análise que cancela e remove essa ignorância
intelectual original, ele pode compreender, e somente no intelecto. Por isso que se diz, o autoconhecimento é um conhecimento que ocorre no intelecto, mas não é um conhecimento intelectual. É um conhecimento a respeito da natureza, da real natureza do intelecto. Não é um conhecimento intelectual a respeito de fenômeno ou objeto, é um conhecimento que ocorre no intelecto a respeito da real natureza do próprio intelecto. Professor, tem uma Então, tá. pergunta. Diga aí, querido. Nessa parte aí da explicação, eu tenho dificuldade em diferenciar Buddhamanas, né, o intelecto e mente. Essa é uma dúvida. A segunda é com relação à frase relacionada à consciência, né? A consciência manifesta, que é: eu sou a testemunha não experienciadora. Sim. Sim. Então, vamos primeiro discriminar o intelecto da mente, né? A mente, dentro desse chart aqui, nós sabemos que o corpo sutil é essa área central, né? E aqui nós temos diversas funções inerentes ao Jiva-Atma. O Jiva-Atma é o reflexo da consciência no corpo sutil. O corpo sutil é como um espelho. Dependendo da condição desse espelho, essa condição irá condicionar esse reflexo. Dentro desse espelho refletor, existem diversas funções que constituem esse reflexo, tá? Entre essas funções, nós temos a mente, nós temos o intelecto. Em algumas outras exposições, existe um outro centro, que é um centro de memória, né? Em outras exposições, eles desmembram a mente como dois centros. Um centro chamado pensamentos que passam e as emoções que passam. Então, um centro emocional, um centro de pensamento, um centro de memória, um centro de ego. O ego é aquele sentimento quando você recebe os estímulos e quando você responde aos estímulos. O que ocorre? Então, quando nós recebemos os estímulos e quando nós respondemos aos estímulos com uma determinada ação ou verbalização, o que ocorre? Existe um elemento dentro da natureza desse Jiva-Atma que possui aquela recepção ou aquela reação e diz assim: eu experimento e eu respondo. Minha resposta, meu karma. Eu experimento e eu respondo. Meu. Então, esse sentimento de posse a respeito da recepção da minha experiência e a resposta minha colocada no campo, esse sentimento de posse é o que nós chamamos de ego, ok? O sentimento de ser um indivíduo, né, separado, isolado, né, que vive uma vida independente, né, respondendo como uma unidade, né, totalmente desconectada do todo. É uma condição difícil, né? Todos nós sabemos. Então, nós temos essas funções, Adilson, que todas elas são inerentes ao Jiva-Atma, tá? São essas as funções. Então, você se refere à função entre o intelecto e a mente. A vida nada mais é do que a consciência experienciando a si mesma nessa ordem de realidade secundária chamada Nitya, essa ordem de realidade aparente secundária chamada Nitya, uma sobreposição de nome, cores e formas que ocorre dentro do âmbito dessa consciência que nós somos. A vida nada mais é do que a experiência experimentando a si mesmo. É como se fosse a tela do cinema experimentando. Se a tela do cinema fosse senciente, o que ocorreria a ela? Ela estaria experimentando todas as projeções que ocorrem dentro dela. Tá? Então, a tela está experimentando tudo isso. Né? Essas projeções mudam. A tela não muda. Ok? Então, a tela experimentando essas projeções, se a gente for analisar realmente a experiência da tela, suponhamos que seja uma entidade senciente, a gente poderia dizer, não, ela está experimentando o filme, a projeção do filme.
Mas se a gente for analisar cuidadosamente, vai dizer o quê? Não, a tela estava experimentando a si mesma. Né? Por quê? A tela era a única realidade. O filme é simplesmente uma projeção de imagens fotográficas sobrepostas. Então, a tela experimentando a si mesma. Do mesmo modo, a consciência, como nós vimos ontem, Adilson, ela experimenta a si mesma através dos seus jivas. Ok? Shwara, Maya e Shwara projetam todos os objetos do universo, entre eles os jivas, que são os objetos sencientes. Os jivas experimentam o quê? Eles experimentam todos os outros objetos no seu meio ambiente. Entre todos esses objetos que nós experimentamos, estão também os outros jivas humanos. Então, os gatos, cachorros, os mosquitos, as bactérias, os germes, os vírus. O jiva experimenta tudo isso. Né? E como é que essa experiência ocorre? É a consciência, né? Através do jiva, através dos órgãos sensoriais do jiva, ela inevitavelmente contata os objetos de experiência. Aí, bang, a consciência se torna aquilo que nós chamamos de experiência. Quando a experiência ocorre, Adilson, ela ocorre aonde? Ela ocorre nesse aspecto, nesse centro operacional, nessa função do Jiva Atma, que é a função chamada Karta, Bhokta. Bhokta é o nosso departamento de recepção. Nos dias de hoje, a gente sabe que as companhias trabalham quase todas online. E tem o centro de recepção e o centro de expedição. O centro de recepção é quando a gente recebe os estímulos, as nossas circunstâncias. Quando um objeto de experiência ocorre aqui, ocorre na mente. E a mente, ela simplesmente, ela recebe. Você está comigo, Adilson? A mente recebe o contato com esses objetos. E o que ela faz? Uma vez que esse contato tenha sido bem integrado através dos órgãos sensoriais. Diversos objetos, quando chegam a nós, eles chegam através de 2, 3, 4 e alguns até 5 órgãos sensoriais. Tem objetos que a gente vai precisar, que a consciência vai usar os 5 canais. Mas tem objetos que, de repente, bastam 1, 2, 3. Então, a consciência, através do Jiva Atma, dos órgãos sensoriais, vai contatar esse objeto e, imediatamente, ela se torna uma experiência. Essa experiência ocorre nesta função do Jiva Atma, ok? Essa função, a mente. Então, a mente, ela contata, sente e, inevitavelmente, ela questiona este contato. Entendeu? Então, a mente é aquele aspecto do nosso corpo sutil que é muito, como é que se diz? Volátil? Que é muito volátil. É o nosso aspecto emocional. Entendeu? A mente nunca sabe. Será que eu vou casar ou não vou casar? Será que eu vou mudar de emprego ou não vou mudar de emprego? Entendeu? A mente é um aspecto mais aflitante. Aflitivo do nosso Jiva Atma. Porque quando ela recebe um estímulo, ela precisa responder. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, dizendo que quando a gente tem muitas opções, inevitavelmente, a gente experimenta um certo nível de estresse. É assim a mente. A mente, ela recebe o estímulo e, imediatamente, ela começa a questionar como responder àquela situação, como responder a esse estímulo. Ok? Então, a mente é um aspecto um pouco estressante da nossa experiência humana. Ela envolve o quê? O objeto e o sentimento, a emoção referente àquele objeto. Imediatamente, ela começa a querer evitar os objetos que sejam uma ameaça à sua estabilidade mental, emocional, entendeu? E ela quer manter aqueles objetos, ela quer atrair aqueles objetos que são favoráveis às suas satisfações pessoais e ao seu sentimento de segurança. Né? Então, a mente é esse aspecto volátil que envolve o contato com o objeto e, como nós determinamos ontem, Adilson, não somente o objeto, como o pensamento inerente ao objeto.
Quando a gente experimenta um outro ser humano, qual o pensamento que a gente tem? É ele ou ela. A gente jamais tem os pensamentos a respeito da vaca. Por quê? O pensamento, ele é sempre fiel ao objeto. Okay? Então, a gente experimenta um objeto, com o objeto vem o pensamento a respeito do objeto, que já está muito bem filed no nosso arquivo, né? A gente experimenta isso, que nós vimos que são dois lados da mesma coisa, o pensamento, o objeto e o pensamento do objeto, eles vêm juntos, e imediatamente nós começamos a questionar, será que esse é um objeto bom ou um objeto ameaçador, né? Será que vai trazer conforto, paz, segurança, prosperidade, ou será que vai trazer encrenca, né? Dificuldade, conflito, etc, etc. Então, a mente é esse aspecto muito volátil e estressante da nossa experiência humana. E existem pessoas no mundo espiritual que querem viver somente a partir desse centro de recepção, chamado a mente. O que elas fazem? Aquela minha namorada de 35 anos atrás, 30 anos, elas recebem o estímulo e elas imediatamente acionam uma resposta através do ego. E elas simplesmente menosprezam o intelecto, porque elas vivem num plano emocional e elas respondem somente emocionalmente aos estímulos da vida. Essa, naturalmente, é uma receita para desastre, não? Se a gente menospreza, negligencia, rejeita o intelecto, a gente vai viver uma vida destinada a conflito, encrenca, como a gente diz. Então, qual é a diferença entre a mente e o intelecto, Dilson? A mente sente, o intelecto determina. É muito simples. A mente sente o objeto, cada pensamento carrega com si um sentimento, uma sensação. Quando você pensa numa coisa, por exemplo, uma flor linda, maravilhosa, com uma fragrância maravilhosa, você sente uma certa sensação a respeito daquele objeto. Aí, quando você experimenta um outro tipo de objeto, um objeto realmente de repugnância, ou, como digamos, uma violência, uma pessoa violentando uma criança, aquele objeto carrega com si um outro tipo de sensação, um outro tipo de sentimento, um outro tipo de emoção. Entendeu? Cada objeto carrega com si um tipo de sensação, emoção, sentimento. Tá? Então, a mente, ela vai sentir esse contato e ela, na impossibilidade sua, porque não é a sua função, de realmente determinar uma resposta adequada, ela submete esse contato ao intelecto. O intelecto é como a gente chama, é o the Supreme Judge, o juiz supremo, ok? Então, nós apresentamos essa situação ao intelecto. Aí, o problema é que, muitas vezes, nós apresentamos uma situação ao intelecto, mas a mente não para de ficar enchendo o saco. Não, a gente tem que chamar, cala a boca, mente, não quero mais saber das suas emoções, né? E agora eu vou passar isso para o meu departamento de decisão, né? De determinação. Aí o intelecto vai fazer uma análise com base em quê? Com base em experiências passadas que foram, de qualquer modo, um pouco semelhantes a essas, ou experiências passadas que me conduziram a compreender melhor essa experiência nova. Né? As nossas decisões são sempre baseadas nas nossas experiências passadas, ok? E é natural que seja assim. Então, o intelecto, ele vai determinar a resposta adequada a cada uma dessas situações, e ele precisa de determinar isso de modo o menos emocional possível. A mente sente, se emociona, e o intelecto determina. Respondi a sua questão a respeito disso, Adilson? Sim, mas me veio uma dúvida agora. Então é preciso hierarquizar mesmo. Não é uma questão de equilibrar. Não é uma questão de equilibrar o emocional e o intelectual, a mente e o intelecto. Então tem uma hierarquia mesmo. É preciso
estabelecer que o intelecto tem uma certa predominância no processo de experimentação. Sim, não, é cada coisa no seu lugar, Adilson. Por exemplo, o intelecto é o fator determinante, discriminativo, discerna, discrimina, etc., né? Você não pode dizer para o intelecto, ok, intelecto, agora eu não quero mais saber do meu centro emocional, a minha mente, eu quero que você vá lá e sinta essa situação. O intelecto vai ser impotente a respeito de sentir a situação, entendeu? Então, é uma questão de equilíbrio mesmo. É questão, o James colocava muito frequentemente como um corpo sutil. O corpo sutil é meio confuso. Um Jiva Atma, que é constituído de diversos centros, né, inerentes ao corpo sutil, esse Jiva Atma ele precisa ser geometricamente bem equilibrado. Né? Eu gosto dessa expressão, geometricamente equilibrado. Né? Então, o que isso significa? Quando é o momento de sentir, sinta. Quando é um momento de determinar, determine através do intelecto. E quando é o momento de agir, haja através do seu ego. Entendeu? Um ego dentro de suas devidas proporções. Aquele que é chamado a responder ao estímulo com ação, não somente com a determinação, porque a gente pode ter um intelecto muito bom que determine bem as coisas, mas ainda assim, o ego, ele sendo um ego preguiçoso, Tamasi, quer dizer, tudo bem, eu deixo isso aí entre vocês dois, a mente e o intelecto, vocês ficam aí debatendo, mas eu não faço nada. Né? Porque Ishvara é o fazedor. Né? Grande engano, como nós sabemos. Né? Então, esse equilíbrio, entendeu? Esse equilíbrio só é possível, Adilson, na medida que a gente compreende Nitya, entendeu? A gente compreende o funcionamento do Jiva dentro do contexto de Ishvara e Jagata, que é o campo dos objetos de experiência. Ok? Alguma outra questão a respeito desse tópico? Ok. Então, a sua segunda questão foi a respeito do... Eu sou a testemunha não experienciadora com relação a... Sim, essa é uma questão muito, muito sutil, muito bacana, muito inteligente, e a dificuldade de quase todos nós nesse estágio final de autorreconhecimento, de autoconhecimento, entendeu? Da realização de que eu sou a consciência e que a consciência não é um agente experienciador. Não, mas se eu sou a consciência, eu quero experimentar ela. Né? Eu quero experimentar ela do mesmo modo que eu experimento os objetos. Não! A consciência experimenta os objetos através do agente experimentador. O agente experimentador não quer reconhecer que ele, em sua natureza, é a consciência. Mas ele não pode objetivar e experimentar a consciência, porque a consciência não é um objeto de experiência. Ok? O agente experienciador não é a consciência. O agente experienciador é o Jiva. O Jiva experiencia os objetos do campo. Ok? Mas o Jiva, através dessa análise, desse estudo, dessa contemplação e assimilação, ele tem o potencial de compreender a sua real natureza, que não é o agente experienciador. E ele precisa compreender que ele jamais, o intelecto, o agente, jamais será capaz de experienciar a consciência como um objeto abaixo da jurisdição, né, ou da dimensão do intelecto. É impossível. Ok? Porque a consciência é, entendeu? A fonte é o mais sutil dos sutis. Tá? Então, como é que você vai compreender a sua natureza como a consciência que é a testemunha não experiencial? Eu não sou uma entidade que experiencia. É uma coisa que, para o Jiva humano, né, começa a dar um curto-circuito. Né? Não, mas toda a minha vida é voltada ao mundo dos objetos de experiência, através da experiência. Né? E agora você me diz que a minha real natureza é a consciência, esse princípio, sujeito, testemunha, que não é um agente experiencial, ele não experiencia por si. Mas, ainda assim, toda e qualquer experiência
é uma experiência da consciência. Do mesmo modo que na analogia anterior eu apresentei a tela do cinema como um ser, como uma entidade senciente que experiencia as projeções que ocorrem nela, mas ainda assim ela sabe que ela está experienciando somente a si mesma. A consciência experiencia a si mesma, a si própria, todo o tempo, mas experiencia dentro dessa ordem secundária de realidade como uma mera projeção que ocorre dentro de mim. Entendeu? Ela experiencia isso, mas ela não é um agente experienciador, mas ela experiencia. Não é um agente experienciador, mas ela experiencia. A tela do cinema, ela experiencia a sobreposição das imagens, entendeu? Muito embora ela não seja um agente experienciador, mas ela sendo uma entidade senciente com uma capacidade intelectual muito elevada, ela compreende que todas essas projeções, todo esse filme não passa de uma projeção que ocorre dentro de si mesma. Então, a compreensão é tudo. Ela compreende todas essas experiências que os jivas, que o pessoal na sala do cinema está experimentando, eles estão experimentando a mim mesmo, a tela, e eles pensam que eles estão experimentando as sobreposições. Tá? Então, eu sou a consciência, esse princípio, consciência, infinitamente, existência não limitada, ok? Que experiencia o mundo, muito embora eu não seja uma entidade, um agente experienciador, mas eu experiencio através de quê? Através de Maya e seus associados, Ishvara, Jiva e Jagat. Okay? Toda experiência é uma experiência do ser. O ser não é uma entidade experienciadora. O Jiva experiencia o mundo e o Jiva tem o potencial de compreender que ele é a entidade não experienciadora em sua real identidade, em sua real natureza primária, em sua real natureza original. Eu sou a luz que ilumina e que brilha no intelecto humano e que torna esse Jiva humano o agente experimentador. Ok? É questão de buscar sempre, Adilson, a natureza fundamental, a natureza essencial daquilo que nós somos. O que é a nossa natureza? Entendeu? É aquilo que me permite ser o agente experienciador. Eu não posso experienciar o que me permite ser um agente experienciador porque ela é fora do alcance objetivável do intelecto. Mas esse intelecto consegue compreender isso através da remoção de todas essas noções intelectuais enganosas a respeito da sua real identidade, a respeito da sua real natureza. Você tem que contemplar bem sobre isso e você, mais tarde ou em outra ocasião, você me diz como é que essa contemplação sua se está desenvolvendo, tá? Essa é a chave do autoconhecimento. Chave do conhecimento, do autoconhecimento, é desenvolver uma total certeza ou convicção a respeito da sua real natureza, apesar de que a sua real natureza não pode ser experienciada objetivamente, mas ela é experienciada subjetivamente. Por quê? Porque todo e qualquer objeto de experiência, ele depende da luz do iluminador. Nós experimentamos em cada momento a luz. Então, essa é uma analogia clássica do Vedanta. O que vocês estão vendo aqui? A minha mão. Né? E o que mais que vocês estão vendo aqui? A palma da minha mão, o que mais? A luz. A luz que revela essa palma da mão. Né? Como é que você vai objetivar essa luz se ela não tem forma, né? Se ela simplesmente é o revelador de tudo aquilo que tem forma, por exemplo, né? Você vai experimentar essa luz cognitivamente, porque você compreendeu que somente através da luz os objetos são conhecidos, revelados. Entendeu? Ninguém tem problema de reconhecer o fato de que a luz
ela permeia todo e qualquer objeto de experiência, ela revela, ilumina e permeia a luz do Sol no nosso planeta. Do mesmo modo, a gente pode compreender que a luz da consciência é o real iluminador, tá? Ilumina e brilha no intelecto, de modo que o intelecto conheça o que ele sabe, conheça o que ele não sabe. Uma outra analogia que ajuda, Adilson, é lembrar da analogia do Sol e da Lua. No intelecto, ele reflete a luz da Lua. A Lua reflete a luz do Sol. Quando a gente vê uma noite de lua cheia, que ilumina o nosso quintal, né, os nossos ambientes, no meio da noite, né, a gente pode fazer uma certa confusão e achar que a luz do Sol está realmente fazendo alguma coisa, está iluminando a nossa noite, né? Mas ela está e não está. A luz do Sol simplesmente está iluminando a Lua, mas a Lua, ela, por reflexo, ela ilumina as nossas transações noturnas, né? Então, quem é que está iluminando, né? A Lua ou o Sol? Né? Aparentemente é a Lua, mas visto de um outro ponto de vista, pode parecer que é o Sol, e o Sol realmente é a fonte de iluminação da Lua, mas ainda assim o Sol não faz nada, porque a natureza do Sol é iluminar, né? A Lua já possui outras características e outras naturezas, mas por questões de fenômenos físicos, ela ilumina as nossas noites de lua cheia no nosso planeta, ok? Como, do mesmo modo que um espelho pode refletir as luzes, né? A luz do Sol, etc, etc. Então, você vai trabalhando mais nesses conceitos e mais tarde a gente pode voltar para tudo isso. Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, everybody. Obrigado a todos. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.